Muita gente diz que a estreia da TV no Brasil foi uma fraude, e não sem razão, porque na pressa de fazer a coisa acontecer, aconteceram algumas atrapalhadas. Por exemplo, havia uma transmissora de TV, mas não existia aparelho de televisão no país. Para solucionar o problema, Assis Chateaubriand espalhou pela cidade alguns aparelhos para que as pessoas pudessem acompanhar a estreia. Na estreia correu tudo bem. Teve uma câmera que pifou, mas deu tudo certo no final. E só depois de encerrar a primeira transmissão é que se deram conta de que no dia seguinte teriam que colocar a emissora no ar outra vez e não havia uma programação formada. Você vai ver agora um pouco da história da TV no Brasil e sua evolução e as distintas formas de transmissão e o que significa uma concessão. Ação! Olá, bem-vindos ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Se você está chegando agora, estou aqui toda semana com vídeos novos às sextas-feiras. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Isso vale para você que já é inscrito, ative o sininho e me acompanhe também no blog Leonel Online, além do Instagram. Tem o meu perfil e o perfil do canal. Os links estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Bom, a primeira transmissão de um programa via televisão no Brasil aconteceu no dia 18 de setembro de 1950, mas muita coisa aconteceu antes disso. O protótipo final do tubo de transmissão que se tornou a base para a produção de televisores por várias décadas aconteceu em 1931, ou seja, 19 anos antes, graças ao engenheiro russo Vladimir Zworykin, ou algo parecido. Mas no ano seguinte, em 1932, a produção de televisões de tubo já estava em andamento e a primeira transmissão de TV do mundo aconteceu em 1935 na Alemanha. Um ano depois, as Olimpíadas de Berlim foram as primeiras a serem transmitidas na televisão. O início da Segunda Guerra Mundial freou o avanço da televisão e só após o fim da guerra, na década de 40, é que as televisões se popularizaram e passaram a ser produzidas em massa. O responsável por trazer a TV no Brasil foi o jornalista e político Assis Chateaubriand. Você já viu o filme Chateau, o Rei do Brasil? É sobre ele. O empresário tinha grande interesse em implantar a TV no país e viajou aos Estados Unidos em busca dos equipamentos necessários para transformar o seu sonho em realidade. Esses equipamentos chegaram no Porto de Santos em julho de 1950, em um navio. Daí, obviamente. E vários artistas estavam presentes, como Lima Duarte, Hebe Camargo, que acompanharam o trajeto do material em uma grande carreata até São Paulo. Tudo chegou lá pronto para a montagem da emissora, era só instalar e ligar que já iria funcionar, e funcionou. A TV Tupi entrou no ar. Os planos iniciais de Assis Chateaubriand era iniciar as transmissões da primeira emissora do Brasil no Rio de Janeiro. Mas segundo a análise dos técnicos dos Estados Unidos, a geografia da cidade era cheia de morros, como é até hoje. Então isso não deixaria o sinal se propagar bem. Por isso São Paulo foi a segunda opção e lá deu certo. A segunda emissora inaugurada no Brasil foi a TV Record, que entrou no ar em 1953. Hoje em dia, com a ausência da TV Tupi, que saiu do ar em 1980, a Record é a TV mais antiga do país. Você quer ser sempre o melhor, veja a Record. De lá para cá, muitas emissoras entraram e saíram do ar, como foi o caso da Rede Manchete, que entrou em falência e foi substituída pela Rede TV, e outras TVs que foram caçadas pelo governo federal, como a TV Continental, a TV Excelsior e a própria TV Tupi. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero falar das curiosidades técnicas. Por exemplo, os primeiros aparelhos de TV eram móveis, ou seja, da mesma forma que hoje em dia nós temos em nossa sala o sofá, uma estante, naquela época as pessoas tinham o sofá, a televisão. Foi na década de 50 que os aparelhos começaram a ficar menores e, tal como conhecemos hoje, poderiam ser colocados em cima de um móvel. Em 1955 surgiu a primeira TV com controle remoto. O controle tinha apenas um botão e emitia um feixe de luz. A pessoa tinha que mirar no ponto do aparelho para executar a função desejada. Mas tinha um problema, os raios do sol podiam ligar e desligar o aparelho por acidente. Então surgiu um novo controle ultrassônico com o qual a TV sobreviveu até a década de 80.
Mas qual é a influência que o governo exerce sobre as emissoras de televisão? A transmissão de uma TV, ela funciona através de ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espectro eletromagnético, ou seja, pelo ar, que está carregado de partículas eletromagnéticas. Da mesma forma que se propagam as ondas de rádio, de celular, o rádio da polícia, o Wi-Fi, e assim como são as reservas de minérios, os rios, por exemplo, esse espectro eletromagnético é um bem público, ou seja, é propriedade de todo mundo. Ninguém pode ser dono de um rio, por exemplo, né? O que pagamos pela água que recebemos em casa é pelo serviço de distribuição e não pela água propriamente dito, porque a água é um bem público. É tudo meu! Aliás, da mesma forma, ninguém pode ser dono de uma praia, ou seja, não existe praia particular. Se alguém restringir o acesso de uma pessoa a uma praia, é um ato ilegal. Então o governo é uma pessoa eleita através do voto popular para representar o povo e, entre as tantas obrigações que tem, deve administrar tudo que é público. Aqui entra o papel da concessão. Se esse espectro eletromagnético fosse usado desordenadamente, haveria interferência entre as ondas eletromagnéticas. Uma emissora poderia interferir na outra, seria uma zona. Então, para ser utilizado, precisa de uma permissão. Ou seja, o governo cede a uma empresa particular o uso desse recurso, que deve ser revertido em prol do bem comum por 15 anos. Se ao final dos 15 anos tudo correu direitinho, essa permissão se estende por mais 15 anos e assim sucessivamente. Essa renovação é automática. A Globo, por exemplo, estreou em 1965, então faça as continhas aí de quantas vezes a emissora já teve a concessão renovada. E para manter a concessão, os donos precisam obedecer a uma série de obrigações, como permanecer no ar por 2/3 do período diário, ou seja, 16 horas. E o tempo máximo destinado à publicidade ao comercial é de 25% do período diário, e no máximo 15 minutos por dia. Errou! As notícias devem ocupar no mínimo 5% do tempo diário de programação, o que dá mais ou menos 1 hora e 20 minutos, mínimo. E devem mostrar todos os dias boletins ou avisos de serviço meteorológico. Bem, a gente, amanhã, em todo o estado de São Paulo, vai reinar no espaço o astro-rei. Porém, ao cair da tarde, nuvens escuras toldarão o céu e bátegas de chuva molharão o chão. E é obrigatória a transmissão de programas educacionais com duração de 5 horas semanais, no mínimo, entre as 7 e as 17 horas. Eu acho que nenhuma emissora está respeitando isso hoje em dia, né? Ou estão aplicando um migué. Que prêmio que você quer? PlayStation. Um PlayStation. PlayStation, tudo bem, um PlayStation. Será que o Mais Você é educacional? Caiu um bichinho. Caiu um bichinho. Não, era um queimadinho do fundo. O Lá em Casa? É bem legal, né? Voltando a falar do espectro eletromagnético, as ondas do sinal de uma TV têm duas frequências, a UHF ou VHF. Se algum entendido do assunto estiver vendo esse vídeo e se eu estou falando besteira, me corrija aqui nos comentários. UHF significa Ultra High Frequency, um sistema de frequência ultra alta que é recomendada para áreas urbanas, né, porque pode ultrapassar composições sólidas, como paredes de prédios, aços. Já a frequência VHF significa Very High Frequency, ou seja, é uma frequência mais alta ainda, como as faixas de rádio. O VHF fica disponível também para as comunicações de embarcações, aviões e rádios amadores. É uma faixa de frequência adequada para zonas distantes e rurais. É um sistema perfeito? Funciona, mas para que o sinal chegue a localidades mais distantes, desde onde foi emitido, a emissora necessita colocar em pontos estratégicos algumas antenas retransmissoras. Hoje em dia tudo melhorou, né? Mas era muito comum as pessoas subirem no telhado para virar a antena em busca do melhor sinal. Ou colocar bombril na antena interna, aquela da própria TV, para sintonizar melhor. Incrivelmente ajudava, funcionava mesmo.
A transmissão em cores no Brasil começou em 19 de fevereiro de 1972. Numa das festas mais importantes e tradicionais do país, a Festa da Uva, em plena ditadura militar, os brasileiros se deliciaram vendo as imagens da Serra Gaúcha em tonalidades reais. Mesmo que na época existisse um pouco mais do que 5.000 televisores coloridos, o fato inaugurava uma nova fase na televisão brasileira. Até então a TV era em preto e branco, e até meados da década de 90 ainda existiam aparelhos em preto e branco. Obviamente a TV em cores era mais cara, mas aí tinha um truque muito interessante para quem não tinha TV em cores. Havia uma tela com 3 cores para colocar na frente da tela da TV. Tal como essa que você está vendo agora. Era uma merda, na verdade. Mas muita gente usava. Naquela época, para chegar um pouco mais próximo do que seria uma transmissão colorida, o comércio inventou um truquezinho. Com esta espécie de plástico, que poderia ter 1 ou 3 cores, as pessoas tinham a ilusão de que a imagem era mais real. E outro detalhe, o microfone utilizado pelos apresentadores era com cabo. Eu admiro os artistas que cantavam e dançavam sem tropeçar no fio. Isso era um fator a mais que dificultava, né, a vida da Xuxa no Clube da Criança, por exemplo. A década de 90 foi um período revolucionário para a televisão. A primeira TV por assinatura no Brasil, por exemplo, surgiu em 1990, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o canal Mais, que foi comprada pela editora Abril em 91, transformando-se em TVA, Televisão Abril. A TVA leva até sua casa a mais completa programação. 5 canais exclusivos, cheios de emoção, lazer e informação. Depois surgiram outras TVs por assinatura e haviam métodos diferentes de transmissão. A TVA, por exemplo, era pelo mesmo sistema MMDS, que são micro-ondas que necessitam uma antena específica que deve ser conectada a um aparelho para converter esse sinal, deixando compatível com a capacidade de recepção da televisão. Então a gente comprava o serviço e ia um técnico na casa para instalar a antena e conectar o aparelho decodificador no televisor. E ainda foi criada a TV paga via cabo, via satélite e fibra ótica. Tanto o sistema MMDS quanto a transmissão via fibra ótica já estão em desuso hoje em dia. Mas a fibra ótica é usada para a internet. Ou seja, a televisão antes era transmitida por internet, olha que interessante. E na verdade a TV a cabo é mais antiga ainda, ela surgiu com a intenção de oferecer um sinal mais estável e versátil para as regiões montanhosas cercadas por muitos prédios, porque o sinal da TV não chegava bem. Esse sistema começou a funcionar aqui no Brasil em 1976, mas a partir da década de 90 se popularizou e se tornou algo mais elitista. Em 91 estreou a Globosat pelo sistema de satélite. Nos primeiros dias, o sinal foi liberado para as antenas parabólicas, que são uns pratos gigantes, né, instalados no quintal das casas, com alto poder de captação. Na minha cidade, as únicas opções eram Globo, SBT e Band. Né? Depois entrou a Manchete, e como a parabólica era possível captar vários outros canais. E eu lembro que havia publicidade da Globosat na TV Globo. O futuro chegou. Um canal só de filmes. Telecine. Um canal só de informação. Globosat News Television. Um canal só de variedades. Multishow. Um canal só de esportes. Top Sport. Bom, depois disso, da TV aberta para os menos favorecidos e da TV paga para quem tinha dinheiro, a TV em preto e branco entrou em extinção e a própria revolução foi a TV digital, que teve início no Brasil às 20h30 do dia 2 de dezembro de 2007. As transmissões em alta definição são um avanço tecnológico que vai acontecer em etapas, num processo bem parecido com o que ocorreu com a implantação da TV em cores no Brasil na década de 70. Hoje, o sinal que eu vou desligar é de São Paulo e mais de 38 municípios da região metropolitana. 5 segundos. É aqui? Eu vou apertar aqui, ó. Que horas eu aperto? Tchau! O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida.
Assista a mesma programação no canal digital 9.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. E parou por aí? Não. Em 2010 foi lançada a TV em 3D, aquela que as imagens parecem ter mais profundidade e saltam fora da tela. Mas não fez muito sucesso. Primeiro porque era muito caro, as emissoras tinham que produzir conteúdo exclusivo, como não havia muita gente comprando os aparelhos, as emissoras também desencanaram, não valia a pena tanto esforço, tanto dinheiro investido nessa produção, em produções de coisas assim. Em 2011 surgiu a Smart TV, que é o aparelho que dá acesso à internet pela qual a gente pode assistir a Netflix, a Globoplay, o Helio TV. E aqui estamos nós, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. Da minha parte é isso, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau. Foi na década de 50 que os aparelhos começaram a ficar menores e talvez, como conhecemos hoje, as notícias devem ocupar no mínimo 5% do tempo diário. Voltando a falar do espectro eletromagnético, é um sistema perfeito. Mas para que o sinal chegue ao local, os locais mais distantes, precisa